Olá pessoal, vamos dar sequência ao estudo do livro dos Salmos, Cântico dos Degraus, o Salmo 120, nós estamos estudando. Vamos falar hoje sobre o versículo 3, que diz assim: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Ou seja, ele está pedindo a Deus para, no versículo 2, ele pede a Deus para livrá-lo dos lábios mentirosos, da língua enganadora. E no verso 3 ele fala: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Ou seja, quem é que pode enganar a Deus? Quem é que pode dizer a Deus alguma mentira se Deus conhece todas as coisas, se Deus sabe de todas as coisas? Aqui ele está querendo dizer o seguinte: ninguém pode enganar Deus. Ninguém pode dizer a Deus algo contra mim, mesmo que seja mentira, ainda que seja mentira, porque Deus sabe o que é verdade e o que é mentira. Deus me conhece. Deus sabe quem eu sou. Então, o que a língua enganadora pode acrescentar a ti, ó Deus? O que o mentiroso poderá te dar? Nada. Porque Deus, conhecedor de todas as coisas, Ele sabe de tudo a nosso respeito e não há nada que possamos esconder dele. E não há nada que alguém possa dizer sobre nós que Deus não saiba. Então, é isso que Davi quer dizer aqui. Deus sabendo tudo, e Ele sabe tudo, e a Bíblia prova-nos isso, pois em Mateus capítulo 6, versículo 18, o próprio Jesus disse: para que não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Aqui ele está falando acerca do jejum e das orações, para que nós, quando orarmos, nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e falarmos em oculto com Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Aí ele diz: para que e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Ou seja, Deus sabe todas as coisas a respeito de nossa vida. Não há nada que nós possamos esconder dele. E não há nada que ninguém possa acrescentar a nosso respeito a Deus, porque Deus conhece a nossa vida. Então, ninguém pode dizer a Deus sobre minha vida além daquilo que Deus já sabe, porque Deus já sabe tudo. E aí, ainda em Mateus 10 e 26, Jesus também fala algo nesse sentido. Ele diz assim: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Aqui está falando sobre para que os discípulos não tivessem medo, das pessoas, dos adversários, daqueles com quem estivessem depois no futuro, de falar, de proclamar o nome de Deus, de defender o reino de Deus, porque Deus conhece tudo. Então, eles não precisavam ter medo disso, porque Deus que sabe, que conhece tudo, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se. Ou seja, ninguém pode esconder de Deus coisa alguma. Tudo o que nós fazemos, tudo que nós fizermos está patente aos olhos de Deus. Aliás, antes mesmo de fazermos, Deus já sabe, porque Deus é onisciente. Deus conhece o futuro. Deus conhece a nossa vida do começo ao fim. Antes de nascermos, Deus já nos conhecia. E Ele conhece a nossa vida por inteiro. Então, não há como nós escondermos de Deus coisa alguma, ou não há nada que alguém possa falar a nosso respeito, acrescentar sobre a nossa vida a Deus, porque Deus conhece a nossa vida por completo. E ninguém precisa dizer a Deus aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, porque Ele é Senhor e Ele conhece todas as coisas. No Salmo 11, versículo 4, o salmista, também Davi, diz assim: na verdade, verso 4, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ou seja, Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Deus está sentado no seu trono e de lá Ele vê toda a terra, toda a humanidade, toda a sua criação. Ninguém se esconde de Deus. Lá no Éden, Adão e Eva tentaram se esconder de Deus quando pecaram, mas a tentativa deles foi inócua, porque Deus os viu, Deus sabia onde eles estavam. Embora Deus pergunta a eles: onde estás? Mas Deus sabia.
E Deus pergunta porque Deus queria ouvir deles, que eles dissessem para Deus onde eles estavam e o que é que eles tinham feito. Mas como nós já falamos em outras oportunidades, desde que o homem pecou, ele viveu como fugitivo e vive ainda, o homem sem Deus vive como fugitivo, como escravo fugitivo, que está se escondendo do seu Senhor. Mas não adianta nós nos escondermos de Deus. Aliás, em Jeremias capítulo 23, versículo 23, tem esse versículo, eu gosto bastante, porque ele fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Aí no versículo 24 ele diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ou seja, ninguém consegue se esconder de Deus. Não há esconderijos no mundo onde o homem possa se esconder de Deus. Não há lugar na terra, nos céus, no mar, em que o homem possa se esconder de Deus, porque os olhos de Deus contemplam todas as coisas. Em Isaías capítulo 40, versículo 21 e 22, o profeta diz assim: porventura não sabeis, porventura não ouves, ou desde o princípio se vos não notificou isto mesmo, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ou seja, Deus se assentou sobre o globo da terra e de lá ele vê tudo. De lá ele contempla todos os homens. De lá ele vê tudo o que o homem faz de bom e de mal. E ele está anotando no seu livro todas as coisas que nós fazemos, todas as nossas obras, porque um dia nós teremos que apresentarmos-nos diante dele para prestarmos contas das nossas obras. No Salmo 139 também, Davi, num dos salmos mais lindos, dos tantos salmos que ele escreveu, também este é um dos lindos salmos dele, e ele, nesse Salmo 139, ele descreve aqui a onisciência de Deus, onipresença, onipotência de Deus, eu também diria, e a onisciência, porque no Salmo descreve também esta onisciência de Deus. E aí ele fala assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Aqui está a onisciência de Deus. Nós não precisamos dizer nada para que Deus conheça. Ele sabe o nosso pensamento. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Aí ele faz uma pergunta: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, ou seja, não existe lugar no mundo, na terra, no céu, no mar, em lugar nenhum da criação de Deus onde o homem possa se esconder de Deus. E é por isso que o salmista pergunta: que te dará, o que te acrescentará a língua mentirosa, ou a língua enganadora? O que eles poderão dizer de mim, além daquilo que o Senhor já sabe, além daquilo que o Senhor já conhece, porque o Senhor conhece todas as coisas.
Então, não adianta nós ficarmos preocupados com aquilo que dirão de nós, porque Deus conhece a nossa vida. Nós precisamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa de nós, com aquilo que Deus conhece de nós, as nossas obras, Ele conhece tudo. Então, a nossa preocupação é aquilo que Deus sabe a nosso respeito, aquilo que Deus pensa a nosso respeito, e não aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito ou diz acerca de nós, seja para quem for. Porque nada eles poderão acrescentar a Deus daquilo que Deus já sabe a nosso respeito. E é por isso que o salmista diz: que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Nada. Ele acrescentará, aliás, para si próprio, a condenação, juízo de Deus sobre ela, porque está dizendo mentiras a respeito de nós, e Deus, conhecedor da nossa vida, e Ele sabe muito bem as nossas obras, as nossas ações, e não precisa ninguém dizer a Deus aquilo que nós somos ou aquilo que nós fazemos, porque Deus conhece. No versículo 4 ele diz: flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Antigamente os guerreiros eles atiravam flechas, e por vezes nessas flechas a ponta levava fogo para incendiar os inimigos. Eram as flechas incendiárias. E aí ele fala dessas flechas agudas do valente, porque essas flechas penetravam a tal ponto de causar a morte do inimigo. E além de a ponta ser pontiaguda, a flecha, que para isso era própria para isso, para penetrar no inimigo, além de ter essa ponta, ainda carregava fogo nelas para que elas queimassem, incendiassem os inimigos. E aí o salmista ele faz aqui uma comparação dessas flechas agudas com brasas vivas de zimbro à língua do homem, à língua mentirosa, a língua enganadora. E nós sabemos que a língua é um dos menores membros do corpo, porém é um dos mais perigosos. E a Bíblia também fala a respeito da língua, do perigo de nós não sabermos utilizarmos a nossa língua, ou o perigo de não sabermos falarmos, ou expressarmos com relação a outras pessoas. Em Tiago, capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Tiago, ele fala sobre isso, sobre a língua. E ele diz assim também a língua. Eu vou ler do versículo 1, para ficar mais inteligível. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Aqui está falando que nós não devemos querer ser mestres no sentido de ficar ensinando as pessoas, porque nós receberemos mais duro juízo, porque se eu ensinar errado, eu serei cobrado lá no dia do juízo sobre os ensinamentos falsos, os ensinamentos errados que eu passei para outras pessoas. E muitos estão fazendo isso, ensinando erradamente, erroneamente a palavra de Deus, distorcendo a palavra de Deus e levando muitas pessoas ao erro, induzindo muitas pessoas a fazerem coisas erradas e distanciarem-se de Deus. E essas pessoas pagarão preço, porque no dia do juízo elas terão que dar conta disso. Então o apóstolo Tiago ele faz justamente essa advertência a nós. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ou seja, se uma pessoa não tropeça em palavra, ou seja, não fala coisas que não convém, não fala coisas erradas, não pratica ensinamentos errados, essa pessoa, ele julga essa pessoa, ou ele tem essa pessoa como um varão perfeito, uma pessoa perfeita, e poderoso também para refrear todo o corpo. Ou seja, ele tem a capacidade de se conduzir, porque as suas palavras são palavras sensatas, e o homem que
tenha sensatez nas palavras, ele é capaz de conduzir todo o seu corpo. E ele continua dizendo: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. E isso é verdade. Quando você vai montar a cavalo, você tem todo lá um aparato, né, para se colocar no cavalo, e dentre esses itens tem o freio que se coloca na boca dele, porque é com esse freio na boca do cavalo que você consegue dominá-lo. Você puxa a corda e o freio machuca a boca do cavalo e ele acaba obedecendo os comandos que você dá. E aí ele faz essa analogia. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que é a vontade daquele que os governa. E aí já faz referência aos navios, né, às embarcações, que tem um pequeno leme, um pequeno acessório que dirige a embarcação. Os navios tão grandes, tamanhos de prédios de 12, 13, 15 andares, é dirigido por um pequeno leme. E esse pequeno leme é capaz de guiar essa embarcação. E aí ele faz essa analogia também com relação à língua. Ele fala assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Ou seja, então aqui o salmista, né, e o apóstolo Tiago, eles fazem essa relação da língua com as flechas do valente, né? O salmista está fazendo essa relação, e o apóstolo Tiago faz essa comparação da língua, que é um dos menores membros do corpo, que tem a capacidade de destruir todo o corpo ou de salvar todo o corpo, a depender da sensatez daquele que a usa, da forma como nós a usamos com sensatez. Então, o salmista, ele faz essa comparação dizendo, né, que essa língua mentirosa é como uma flecha aguda, que além de matar o inimigo, além de matar, no caso nosso, né, as pessoas que estão ao nosso lado, quando alguém fala de outra em mentiras, atribui a pessoas fatos mentirosos, caluniadores, então isso é capaz de matar a pessoa. Nós já vimos aqui no Brasil, em determinado lugar, no litoral paulista, que uma pessoa foi morta porque propagaram notícias mentirosas a respeito dela nas redes sociais. E, infelizmente, nos dias de hoje, essa tem sido o grande mal do mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Mas no Brasil, em especial, muitas pessoas têm sofrido calúnias, ataques mentirosos em redes sociais, e muitas vezes essas pessoas que sofrem esses ataques são levadas até a morte inocentemente por falsas mentiras que se atribuem a elas. E aí é quando o salmista diz que essas línguas mentirosas, esses lábios mentirosos, essas línguas enganadoras, elas são comparadas a flechas agudas do valente, com fogo na sua ponta, com brasas de zimbro, acesas de zimbro, que queima, que incendeia, que extermina as pessoas, e muitas vezes pessoas inocentes. Então é por isso que o salmista pede que Deus o livre disso. Deus livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora, porque ele sabia o poder exterminador da língua mentirosa, da língua enganadora. E ele viveu isso por muito tempo durante a sua vida, antes de se tornar rei de Israel, e depois de se tornar rei de Israel, ele conviveu com muitas pessoas que tinham essa capacidade e esse poder destrutivo de acusar de forma mentirosa, não somente a ele, mas também a outras pessoas. Então, nós temos que ter cuidado com isso, porque é muito preocupante, em especial nos dias de hoje, essa questão de se falar
mentiras a respeito das pessoas e muitas vezes nós acreditamos, não vamos conferir, muitas vezes não se confere aquilo que está falando e já se acredita e se cria uma inimizade com falsas notícias a respeito de alguém. No Salmo 31, no versículo 18, ele diz assim: emudeçam os lábios mentirosos, que dizem coisas más com arrogância e desprezo contra o justo. Aqui também é Davi dizendo, ou seja, Davi conhecia, ele falava por conhecimento próprio, por experiência própria. Quando ele fala para Deus emudecer os lábios mentirosos, é porque as pessoas andavam falando dele, mentiras a respeito dele para Saul, e ele então não ia tirar satisfação com essas pessoas, ele não ia fazer vingança contra essas pessoas, mas ele pedia para Deus tomar uma providência. E aí, com muita sabedoria, que no versículo 1 desse salmo que estamos estudando, é que ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Ou seja, Davi não era de ficar tirando satisfação com todo mundo porque diziam coisas a respeito dele, mas Davi entregava nas mãos de Deus. Davi recorria a Deus, colocava nas mãos de Deus os problemas que ele tinha, os inimigos que ele tinha, para que Deus agisse. Ele por várias vezes teve a oportunidade de acabar com a vida de Saul, mas não o fez, porque ele temia Deus. Ele entregou Saul nas mãos de Deus e Deus fez justiça e juízo, porque Deus é justo e Deus pratica o juízo a todos aqueles que esperam nele e que confiam nele. Ainda no Salmo, não, já li, 18, 31 e 18, já li, era até o 20, vamos ler até o 20 então, só para nós nos certificarmos do que está dizendo. Ele diz, continua dizendo: ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, e que tu mostraste àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, das intrigas dos homens, ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Veja, ele, como eu disse há pouco, ele tinha experiência com relação a isso, mas ele colocava em Deus a sua confiança, entregava essas pessoas nas mãos de Deus, para que Deus agisse, para que Deus fizesse. E ele sabia, a confiança dele era tão grande em Deus que ele sabia que Deus esconderia ele, e não somente ele, mas a todos aqueles que temem a Deus, que confiam em Deus. Deus esconde no secreto da tua presença, das intrigas dos homens. E aí ele termina o versículo dizendo: ocultá-los-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Então veja quão importante é nós termos confiança em Deus. Quão importante é nós crermos inteiramente no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na soberania de Deus. E quando nós confiamos, entregamos e descansamos, Deus age em nosso favor. Deus trabalha por nós. Aliás, em Isaías 64:4, também o profeta, com muita sabedoria e inspiração divina, ele fala sobre isso, que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Vamos ler aqui o versículo 4 do capítulo 64 de Isaías, onde o profeta diz essas palavras. Ele diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, o nosso conselho é: espere em Deus, entregue a Ele a sua dificuldade, a sua aflição, clame a Ele na sua angústia e entrega a Ele o seu problema, a sua necessidade, porque Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Continuando no Salmo, aí Davi fala no versículo 5: ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. É muito importante isso aqui, porque nós precisamos conhecer. Por que ele fala, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar? Meseque era filho de Jafé, um dos filhos de Noé, ou seja, então Meseque era neto de Noé, e ele tinha a sua habitação nas proximidades do Mar Negro. Então veja que Davi,
E aí, só para já complementar o raciocínio, ele fala assim, e habito nas tendas de Quedar. Quedar era um dos filhos de Ismael, que era filho de Abraão, da escrava, e tinha as suas tribos desde Avilá até Assur. Assur depois tornou-se a Síria. E era um território de árabes, né? Eram tribos árabes, e Davi, como judeu, como israelita, ungido rei de Israel, ele teve que se submeter a viver em terras estrangeiras, no meio de pessoas inimigas, porque os árabes sempre foram inimigos ferrenhos do judeu. E essa briga começa lá com Ismael, com o nascimento de Ismael e depois de Isaac. Então, desde sempre eles são inimigos. Mas Davi, sendo ungido rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, ele precisou submeter-se a viver no meio dos inimigos para fugir da perseguição que Saul empreendeu contra ele. Então aí ele fala, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Por quê? Porque ele estava vivendo no meio dos inimigos. Chegou uma época em que ele fugiu para o território dos filisteus, que era um dos maiores inimigos de Israel, para poder salvar a sua vida e não perder a vida nas mãos de Saul. Porque ele sabia que, fugindo para os filisteus, Saul não iria persegui-lo lá no território do inimigo. Então ele fugiu e viveu mais ou menos 6 meses em meio dos filisteus, em Gate, e até teve uma ocasião, uma guerra entre os filisteus e Israel, que ele ia sair junto com o exército dos filisteus para lutar contra a sua própria nação, contra Israel, e aí só não foi por uma providência divina, porque Deus não permitiu. Deus impediu que ele fosse àquela guerra, usando aos príncipes dos filisteus, que não aceitaram e disseram ao rei que não aceitava que ele fosse lutar juntamente com seu exército, porque poderia ser, esse era o argumento dos príncipes, né, que no meio da batalha Davi se voltasse contra eles, filisteus, para defender ou para ganhar moral diante de Saul, o que Davi não faria, porque Davi era leal. Mas aí foi uma providência divina para que ele não lutasse contra o seu próprio povo, e essa batalha, aliás, foi a batalha em que Saul e Jonatas e os filhos de Jonatas e os seus demais irmãos morreram na batalha. E se Davi vai à guerra contra Israel nessa oportunidade, essa culpa provavelmente ele levaria para o resto da vida de ter guerreado contra o seu povo, e nessa batalha não só Saul, mas seus filhos também morreram, e ele teria levado essa culpa com ele. Então Deus não permitiu que ele saísse à guerra nessa ocasião para dar livramento para ele. E aí então ele fala, ai de mim, porque eu estou peregrinando no meio dos meus inimigos, no meio do inimigo do povo de Deus, em terra distante, em desertos, em cavernas, vivendo desta forma, para poder me livrar, para poder me proteger, para poder não perder a vida. Aí ele continua dizendo, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz, porque eles detestavam a paz, esses povos. Os assírios, por exemplo, eram cruéis, pessoas cruéis. Eles tinham um exército que, quando conquistavam os povos, eles praticavam crueldades com os inimigos, com os prisioneiros, tiravam a pele dos prisioneiros com a pessoa viva, eles fendiam as grávidas pelo meio, uma passagem que diz isso, eles feriam as mulheres grávidas, matavam elas com as crianças no ventre, e eram pessoas terríveis. E Davi conviveu no meio desse povo, era um povo bárbaros, povo de tribos árabes, que tinham sua habitação, como eu falei, desde Avilá até Assur, que era distante de Israel, distante de Jerusalém, e ele precisou conviver com esse povo para salvar a vida, para poder conservar a vida e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então veja que a sua vida não foi fácil. E aqui, nesse estudo propriamente dito, em que os judeus
agora, depois de tanto tempo em que essas coisas aconteceram, eles vão subindo para Jerusalém e eles então começam a cantar este salmo no início da sua peregrinação. Como eu disse no vídeo passado, né, estavam lá no primeiro degrau, lá embaixo, tanto moralmente como espiritualmente. Eles estavam acabados, estavam detonados, como se diz hoje, mas eles tinham a esperança de que, à medida que eles fossem se aproximando de Jerusalém, eles também se aproximariam de Deus. Eles elevariam a moral e a sua vida espiritual também, para poder adorar o grande rei. E aqui eles tomam como base este salmo, essas palavras de Davi, para começar a peregrinação. Estavam angustiados porque há meses não iam à presença de Deus, há meses haviam enfrentado muitos problemas, muitas dificuldades, muitas adversidades, e eles sempre foi um povo que sofreu muito, sempre tiveram inimigos ferrenhos, e eles mesmos são culpados disso, mas eles sabiam que à medida que eles fossem se aproximando da casa de Deus, o templo do Senhor, essas coisas todas ficariam para trás. Eles tinham a confiança em Deus, que mesmo em meio à grande angústia que eles estavam vivendo, eles iam encontrar lá em cima, quando chegassem na cidade santa, a paz que eles tanto almejavam. Aí no versículo 6, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz, que era esse povo todo. Pacífico sou, mas em eu falando, eles já estão em guerra. E aqui conclui o Salmo 120. Davi era um homem guerreiro, mas era pacífico. As guerras que ele guerreava eram as guerras do Senhor. Ele não arrumava intriga para poder fazer guerras, não. Ele só guerreava as guerras do Senhor. E ele então, quando ele enfrentava essas guerras, ele não enfrentava essas guerras confiando em si, confiando no seu braço, não, mas ele confiava em Deus, que o ungiu o rei sobre Israel e que o chamou para aquela obra. Então ele, na sua pacificidade, ele vivia no meio de povo ímpio, no meio de povo agressivo, no meio de um povo violento, mas ele procurava viver em paz com todas essas pessoas. Houve ocasião em que algumas pessoas insultaram ele e que os seus soldados quiseram matar essas pessoas que insultavam, e ele dizia, não vai fazer isso. Deus, se Deus está mandando ele falar isso contra mim, deixa ele falar. Deus depois me fará, terá misericórdia de mim, se compadecerá de mim, e vai me perdoar, e vai me ajudar, e vai me colocar, e vai me exaltar. Então, ele não guerreava as guerras que ele achava que deveria guerrear. Ele guerreava as guerras do Senhor. Por isso, os peregrinos, ao saírem de suas casas, eles começavam com este salmo, adorando a Deus,